Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui o nosso curso de teologia. Vamos estar falando sobre um assunto muito interessante e que pode provocar realmente aí a curiosidade de muitas pessoas. A gente vai estar falando sobre contradições bíblicas. Será que realmente existem contradições bíblicas? Certa vez eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos respondendo a uma questão sobre se a Bíblia é um livro que contém muitos erros. E aí, pastor, a Bíblia está cheia de erros. Pessoal, é muito interessante a gente observar que toda pergunta, ela nem sempre é apenas uma pergunta. Às vezes, essas perguntas vêm carregadas de intenções, de motivações. E, às vezes, nós tentamos dar respostas para perguntas mal intencionadas, carregadas de motivações realmente obscuras, e que a tentativa de responder de maneira coerente a essas perguntas empobrecem o assunto. Por isso, nós precisamos fazer as perguntas corretas, né? Então, se perguntar se o porquê que a Bíblia está cheia de erros já é uma pergunta errada, porque a Bíblia não está cheia de erros. Mas isso também não exclui o fato de entendermos que existem erros na Bíblia, né? E isso é assustador, porque nós defendemos a ideia da inerrância da palavra de Deus. Então, calma aí. Antes de você pular esse vídeo, entenda aquilo que eu vou explicar. A Bíblia ela contém, primeiro, a gente precisa entender uma coisa fundamental para a nossa teologia. A nossa teologia ela precisa estar sendo construída e aplicada no intuito de trazer edificação à igreja. Jesus morreu pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus não morreu por uma religião. Jesus não morreu para fundar apenas mais uma instituição religiosa que competisse com as milhares de outras instituições religiosas criadas pelos homens. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para salvar o pecador, para transformar o pecador. Né? Então, a igreja é essa grande comunidade que é muito mais do que uma definição denominacional ou institucional. A igreja é um organismo vivo, né? É um corpo espiritual na terra, de homens e mulheres que foram transformados pelo Evangelho e que vivem uma esperança viva. É mais do que viver apenas um ritual religioso. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ter uma nova vida, vivendo numa nova esperança, num novo caminho, numa nova maneira de viver. É isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Então, nós nos arrependemos, nós confiamos em Jesus para o arrependimento dos nossos pecados e nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é o selo de todas as promessas de Deus em nossas vidas, né? Não somente da transformação da nossa vida neste mundo presente, mas de todas as outras promessas vindouras, né? Da eternidade, no reino de Deus, na sua total e plena manifestação. Então, a igreja é isso. E nós trabalhamos para a edificação do corpo de Cristo. Toda a nossa teologia, ela é trabalhada para trazer edificação. Então, calma aí. Eu não estou contra a igreja, nem estou contra as escrituras sagradas. Estamos trabalhando uma teologia que seja aplicada nesse sentido, de trazer edificação. E a nossa edificação, ela precisa ser profunda, ela precisa ser sólida, ela precisa ser robusta, e não poderia fazer isso se ela também não fosse complexa, né? Então, a teologia ela é complexa, ela requer realmente um esforço intelectual, espiritual da nossa parte, um esforço no bom sentido, gente, né? Não vamos confundir aí esforço para salvação, pelo amor de Deus, mas requer sim amar a Deus com o nosso entendimento, e a teologia fala sobre isso, né? É preciso que nós temos um livro em nossas mãos que ditam os princípios, as regras, é como se fosse o manual, né? De fato é o manual da prática de vida cristã, mas é um livro complexo. É escrito por aproximadamente aí 40 homens, são mais de 60 livros compilados no intervalo de quase 2 milênios. Então, é uma arte, precisamos da própria inspiração do Espírito Santo para poder trabalhar, né? E reconhecer que há erros bíblicos, nós precisamos entender, né, isso, para que esse entendimento não sirva de maneira contrária, não seja usado de maneira maliciosa. Porque, veja bem,
a Bíblia é um livro que auto se define. E ela se define como cartas ou letras ou escritos inspirados por Deus. Então, existe todo o conteúdo inspirado nas Escrituras, e é isso que faz da Bíblia, é isso que faz com que a Bíblia seja um livro completamente diferenciado dos demais. E nesse contexto, quando consideramos a inspiração divina atuando no conteúdo das Escrituras Sagradas, nós também reconhecemos que ela é a inerrante palavra de Deus, né? E como nós podemos defender a inerrância da palavra de Deus e considerar que existem contradições ou erros na Bíblia? Então nós estamos aqui justamente para fazer esse vídeo, para explicar qual é o caráter dos erros. Veja bem, as escrituras elas possuem uma nobreza narrativa em que, por exemplo, ela tenta mostrar homens de Deus, vidas de pessoas que, por mais que tenham sido exemplos de fé, elas também não ocultam os seus erros, né, como a gente fala em inglês, os seus mistakes, né, os seus pecados. Então nós precisamos considerar o agir de Deus na vida de homens de Deus que não foram perfeitos. Então, as Escrituras Sagradas possuem uma mensagem inspirada por Deus. Ela é inerrante no conceito da sua inspiração. Mas Deus usou homens, como eu, como você, homens que eram dedicados a Deus, mas que também eram falhos, que tinham a sua humanidade. Então, mãos humanas as escreveram, inspirados por Deus, sim, mas ainda assim eram mãos humanas. Então, precisamos entender que os erros que nós encontramos não comprometem a mensagem das Escrituras, mas apontam para essas contradições em termos de choques de narrativa, choques de informações nas narrativas. Como eu falei, imagina, um livro escrito no intervalo de quase 2 milênios. Então, são erros que não são tão numerosos assim, mas existem e que muitas vezes são usados, são percebidos por aqueles que exploram as escrituras, mas nem sempre com o intuito correto de edificar. E querem expor essa questão como se isso fosse algo contra as autoridades das escrituras sagradas. E esses erros, eles não estão contra a autoridade das escrituras sagradas, muito pelo contrário. Esses erros mostram que a mensagem inspirada foi escrita por homens que também que eram falhos, né? E esses homens, eles possuem textos que são comparativos, e essas falhas são facilmente percebidas e podem ser facilmente refutadas. Então, as falhas das escrituras sagradas não comprometem sua mensagem, não são falhas nas suas mensagens, mas são choques informativos, às vezes, na questão da narrativa. São erros informativos. E, às vezes, nós não consideramos um detalhe, que, ao ler as escrituras, a gente está acessando um material que tem toda uma carga literária de um povo. E uma das grandes características da literatura hebraica era usar, por exemplo, figuras de linguagem. Então, nenhum teólogo, por mais conservador que seja, pode desconsiderar a riqueza das interpretações dos textos bíblicos baseadas em figuras de linguagem, metáforas, parábolas e etc. Né? Então, os textos bíblicos estão repletos, né, desses elementos literários e que muitas vezes trazem margens subjetivas aos seus conceitos e pessoas buscam erros nesses pontos, né, de tensão na leitura bíblica. E eu quero aqui expor um desses textos que não são tão relevantes, mas que apontam com clareza esse tipo de contradição. Por exemplo, vamos abrir em Jó, capítulo 26, versículo 27. Perdão, Jó, capítulo 26, versículo 7, diz o seguinte: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Né? Então Deus é aquele que estende os céus, né, sobre um espaço vazio e suspende a terra sobre o nada, sobre o nada. Já em Jó 9, capítulo 9, versículo 6, diz que Deus é aquele que sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas estremecerem. Observe que em uma passagem diz que Deus é aquele que estende os céus, né, sobre um espaço vazio, suspendendo a terra sobre o nada. Já no outro versículo dá a ideia
de colunas que são estremecidas quando Deus move a terra, muito provavelmente fazendo alusão de que a terra está ali alicerçada em colunas e sendo Deus aquele que as estremece, né? Então você pode observar que como o autor se refere a uma mesma situação dentro de um mesmo livro, mas com conceitos subjetivos diferentes que parecem ser um erro, uma contradição, e na verdade não são, porque o desencontro da figura de linguagem não pode ser conotado como um erro, porque essas figuras de linguagem nem sempre têm o intuito de trazer uma explicação científica, né? Então, Charles, como resolver as aparentes contradições teológicas dessa natureza nas Escrituras Sagradas? Nós precisamos usar uma ferramenta muito importante e que é, assim, de maneira grotesca, repetida nos nossos púlpitos, por exemplo, que é o fato de tirarmos versículos fora do seu contexto. Então, uma das coisas mais importantes para se interpretar as Escrituras, principalmente dentro dessas questões onde os textos aparentemente se contradizem, é entender o contexto em que eles estão sendo escritos. E para ser sucinto em relação ao contexto em que esses dois versos que eu citei, né, estão escritos, nós precisamos lembrar que os amigos de Jó estão travando um diálogo com Jó, tentando mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre a criação, sobre os astros dos céus, né? Então o texto mostra a mensagem central do texto é mostrar a soberania de Deus, né? Então, se a terra move-se e se estremece em suas colunas, ou se a terra é movida porque ela paira no ar no nada, né? Isso tanto faz. O autor está usando figuras de linguagem. A questão aqui em jogo é a soberania de Deus, né? Então, nós precisamos harmonizar essas contradições, entendendo as figuras de linguagem e que por elas não expressarem uma realidade objetiva, literal, ao pé da letra, mas expressarem uma realidade subjetiva, elas não podem ser consideradas contradições em si. Agora você vai encontrar alguns erros em termos de narrativa, e a gente vai falar melhor sobre isso no nosso próximo encontro, onde você vê uma narrativa histórica de assuntos que não são subjetivos, não são figuras de linguagem, são informações literais que são ditas sobre o mesmo episódio em um lugar e são referidas em um outro lugar com as informações que não se encontram. Quando se fala de números, às vezes quando se fala de datas. Então, note, você pode encontrar esses erros que não comprometem de forma nenhuma as escrituras e que, muito pelo contrário, que apontam para falhas que são erros copistas, são erros da escrita e não erros da mensagem inspirada. Então, a Bíblia contém alguns erros que podem ser facilmente percebidos por aqueles que exploram a gramática bíblica, a literatura bíblica no seu sentido mais genérico, né? E que, ao perceber isso, se você for honestamente intelectualmente falando, você vai ver que esses erros são erros humanos, erros de copistas que não comprometem a mensagem bíblica de maneira nenhuma. Então, sim, a Bíblia possui contradições, não são muitas, na sua totalidade, ela tem exatidões de informação, mas também possuem erros informativos que são facilmente percebidos, que não são erros de Deus, mas são erros humanos ao escrever a Bíblia. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Meu intuito não é gerar conflito, mas é gerar maturidade. E quanto mais a gente tem maturidade ao lidar e a manusear as escrituras sagradas, melhor a gente pode produzir mensagens, melhor a gente pode aplicar as doutrinas bíblicas e assim a gente pode gerar uma edificação robusta para a igreja. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém?